Seja bem-vindo a mais um GC Online. Hoje nós estamos encerrando essa série, né, as marcas da igreja. Hoje é o último tema e o tema de hoje é a cura, né? Vamos falar um pouquinho sobre cura. E é interessante notar que quando nós vamos até Jesus, quando nós conhecemos a Jesus, quando Jesus nos encontrou, algo aconteceu conosco, nós fomos totalmente transformados, né? A nossa vida ela foi completamente mudada, né? O que aconteceu conosco foi uma verdadeira metamorfose, né? É interessante que na natureza acontece isso, alguns animais sofrem esse processo de metamorfose, né? A borboleta é um exemplo delas, né? Que começa com um ovo e depois a larva e o casulo e depois a borboleta, né? Ao ponto que se você vê no começo você nem não reconhece, você nem sabe que aquilo ali vai virar uma borboleta. E a verdade é que quando nós vamos até Jesus, aconteceu esse processo de metamorfose conosco. Não foi só uma mudança de hábitos ou uma mudança de religião, mas nós fomos mudados por completo, sabe? Lá em Romanos 5, no capítulo 5, no versículo 5, a palavra nos diz que através do amor de Deus, o Espírito Santo causa essa transformação interna em nossos corações. E falando sobre cura, né? A cura é uma realidade, é para ser uma realidade em nossas vidas, né? Nós chegamos até Jesus cheio de mazelas, cheio de doenças físicas e espirituais. E aí o processo, a cruz de Cristo, né? Causa esse processo em nós, onde somos transformados, onde somos mudados, onde somos justificados e também somos curados. E hoje eu gostaria de compartilhar um pouco para você sobre 3 aspectos que são necessários para essa cura, né? O primeiro aspecto é a aceitação, né? É interessante falar sobre isso, aceitação. Lá em João 3,16, um versículo acho que o mais conhecido de toda a Bíblia, vai falar sobre o amor de Deus, sobre a profundidade e intensidade desse amor, né? Então começa o processo de cura, começa em nossas vidas quando nós aceitamos esse amor, quando nós recebemos esse amor, como nós nos deixamos ser envolvidos por esse amor. Cristo nos amou, ainda Deus nos amou, ainda nós somos pecadores. Ele nos amou quando ainda estávamos no lamaçal, né? Então houve esse amor de Deus manifesto em nossas vidas, em que nós fomos aceitos. E o nosso reflexo para isso é quando nós aceitamos as pessoas, né? A nossa resposta para isso é quando nós aceitamos as pessoas. Nós vivemos num mundo tão superficial hoje e tão materialista, acredito, como em todos os tempos, em todas as eras. Nunca o mundo foi tão superficial e tão fútil, né? Onde as pessoas são valorizadas pelo que elas têm, são valorizadas pelo que elas fazem, são valorizadas pela roupa que elas vestem, pela cor que elas têm. E não é isso que a palavra nos ensina, né? Deus amou a todos, Ele se entregou por todos, né? E nós devemos amar a todos, né? Nós devemos aceitar as pessoas como elas são, porque o processo de mudança e de transformação não é feito por nós, mas é feito pelo Espírito de Deus. Quem convence o homem é o Espírito de Deus. Muitos de nossos amigos, familiares, irmãos na igreja precisam de nós apenas da aceitação. É interessante que da forma que fomos aceitos por Deus, nós aceitamos o outro. Então essa aceitação é necessária para que nós sejamos curados. Aceitarmos que Deus nos ama, que nos escolheu, e aceitarmos o nosso próximo. O segundo aspecto que eu gostaria de falar com você, e esse é um dos mais poderosos para sermos curados, é a confissão. Interessante, a confissão é um assunto que eu considero meio polêmico e muitas vezes colocado em fora de contexto. Nós entendemos muitas vezes a confissão como uma condenação. O ato de confessar parece que você está se condenando, trazendo um julgo, um juízo sobre você, e não é isso. A palavra nos fala e nos afirma, nos garante, em 1 João 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então existe um critério para que nós sejamos perdoados, existe um critério para que sejamos justificados, a confissão. Para que esse perdão venha sobre nós precisamos confessar, precisamos ir até o Senhor, precisamos ter uma atitude real, verdadeira, precisamos ter uma atitude relevante quanto à confissão, precisamos ter uma vida de confissão ao Senhor diariamente. E o segundo coisa que envolve essa confissão vai estar lá em Tiago 5,6, que vai dizer o seguinte, que se nós confessarmos uns para os outros, nós seremos curados.
sabe? Existe muitos de nós somos assolados por doenças físicas, que muitas vezes um remédio, uma medicação, um tratamento pode curar, mas as enfermidades da alma, as enfermidades do nosso emocional, muitas vezes elas podem ser completamente curadas quando nós confessamos uns para os outros, porque a palavra nos diz que nós seremos curados. Né? É nessa palavra que nós cremos, e sobre esse confessar uns para os outros, quero te falar algumas ressalvas sobre isso. Se você se você tem essa necessidade de conversar com alguém, procure pessoas maduras, procure pessoas confiáveis, pode ser seu irmão, seu amigo, seu pastor, mas procure pessoas que sejam confiáveis. E se você é uma pessoa a qual as pessoas te procuram, seja essa pessoa madura, seja uma pessoa que conhece a palavra, seja uma pessoa que vai trazer aceitação, seja uma pessoa que vai amar aquele que vai até você. Então, queridos, a confissão, né, é necessária, a confissão a Deus e a confissão aos irmãos é necessário para que a cura seja derramada em nossas vidas. E o último aspecto que eu gostaria de compartilhar com você desse tema é sobre a reconciliação. É interessante que nós fomos ensinados, né? Eu acredito que se você estudou, né, nós fomos meio que ensinados que o homem é como se fosse uma página em branco, e aí ele vai aprendendo ao longo da sua vida a ser uma pessoa boa, ser uma pessoa má, mas a realidade que nós sabemos é que nós nascemos condenados, né? Nós nascemos destituídos da glória de Deus, que o nosso destino é o inferno, né? Nós nascemos em guerra com o Pai, na verdade, em guerra com Deus. Nós nascemos de uma vida totalmente distante do Senhor, por isso que Cristo vai lá e nos alcança, por isso que Cristo vai lá e nos atrai. E um dos aspectos da cruz de Cristo é que Ele trouxe a reconciliação entre nós e Deus. Na verdade, nós não éramos considerados povo, nós não éramos considerados próximos, na verdade, nós éramos inimigos de Deus. Por quê? Porque estávamos no mundo, e o mundo jaz o maligno. Mas a partir do momento em que a obra de Cristo na cruz trouxe para nós reconciliação. Então esse é um ministério poderoso em qual nós devemos viver, no qual nós devemos pregar a reconciliação e entender que nós estávamos sim em guerra com Deus, em que o nosso destino era o inferno. Nós não merecíamos isso, mas através de Cristo Ele nos reconciliou com o Pai. Através de Cristo nós tivemos acesso à presença dEle. Através de Cristo todas as bênçãos que Deus deu esteve liberado sobre as nossas vidas por causa de Cristo. Sabe? Então, que esse ministério da reconciliação, e é interessante que Cristo não nos reconciliou apenas com o Pai, mas conosco mesmo. É interessante com o homem, Ele reconciliou o homem consigo mesmo. É interessante notar isso, sabe, queridos? Antes de Cristo, a nossa vida era uma verdadeira bagunça. Na verdade, a nossa vida era um verdadeiro destroço, né? Nós estávamos mazelando em muitas áreas da nossa vida, mas Cristo, Ele vem para colocar todas as coisas no lugar. Ele submete todas as coisas para a autoridade de Deus, e todas as áreas das nossas vidas, pode levar um tempo, elas são ajustadas. Então essa reconciliação é algo que vai na vertical e na horizontal, nos reconcilia com o Pai e reconcilia o homem com Ele mesmo. Então é necessário, para que nós sejamos curados, nós precisamos aceitar o amor de Deus sobre nós e aceitar os outros. Nós precisamos confessar ao Senhor os nossos pecados, confessar para os irmãos, e nós precisamos entender que a obra de Cristo trouxe reconciliação entre nós e o Pai, e entre o homem com Ele mesmo. Amém? Que essa palavra seja guardada em seu coração, que você medite nisso, que nós possamos viver plenamente essa cura, né? Que possamos ser pessoas que sejamos, a palavra vai nos dizer que devemos abandonar toda amargura, toda ira, toda cólera. Na verdade, são coisas que muitas vezes que nos ferem na alma, que nos ferem no corpo, mas nós temos uma realidade de sermos pessoas curadas. A nossa realidade é de filhos de Deus, e filhos de Deus vivem uma vida de cura, né? Que essa metamorfose que Cristo começou em nossas vidas, que ela se reflita para a glória dele, que enquanto nós vivemos nessa terra, a nossa marca, a marca da igreja, seja uma marca de cura. Amém? Deus te abençoe. Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar com você. Encerramos o tema As Marcas da Igreja, né? A série As Marcas da Igreja, né? A partir da próxima semana estaremos com uma série nova,
Então não perca, acompanhe aqui no canal. Logo, logo estaremos com as programações presenciais. Em nome de Jesus, quando Deus permitir, né, quando o governo liberar, nós temos o cuidado de fazer tudo conforme o governo do estado, do Ceará, nosso estado, né, tem determinado para a segurança nossa, sua, né, e de todos os irmãos. Amém? Deus te abençoe e que prazer estar aqui para compartilhar a palavra de Deus. Amém?